Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora aqui pelo nosso portal RCU, nosso Esporte Notícias, as principais informações no mundo do esporte chegando até você. Vamos lá falar um pouquinho sobre o Super Mundial de Clubes. Já temos os 16 times classificados aí às oitavas de final, fase de mata-mata. Vamos falar de Fórmula 1 também, falar dos bastidores, né? Os bastidores aí da nossa bola, do nosso futebol, o mercado também agitado aí de transferências. Você acompanha com a gente nessa tardezinha agora também de sexta-feira aqui pelo Esporte Notícia. Vamos lá com as informações, notícias chegando em nome também, claro, de parceiros. Começa em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa da cidade, da região. Você encontra de tudo lá em questão de vestuários, hein? Todas as coleções de todas as estações. E agora que esfriou, pessoal, lá tem também blusas, calças de moletom, jaquetas. Tem lá também para você os moletons, o edredom, o cobertor, a manta. Tem aquela coleção também completinha de cama, mesa e banho, cortinas para a casa toda e muito mais. Vai lá conferir na Praça Francisco Simões, número 156. O telefone é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp, o 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você. Em Dois Córregos, fica ali na Avenida Fernando Costa, número 264. Pessoal, telefone para contato é o 3652-5444 e tem também o WhatsApp 998-494544, o Wizard. E ontem, quinta-feira, tivemos aí os últimos jogos, né, da terceira fase de grupos também, nosso Super Mundial de Clubes, conhecendo os últimos classificados às oitavas de final, e você acompanha com a gente também como foi. Se encerrou na última quinta-feira os últimos jogos da terceira rodada da fase de grupos do Super Mundial de Clubes da FIFA. Manchester City venceu a Juventus por 5-2 no Camping World Stadium em Orlando. Savinho, Doku, Foden e Haaland marcaram e Kalulu fez contra para a equipe de Guardiola. O resultado faz o City ser o único clube com 3 vitórias na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes e encerrar essa etapa na liderança. O duelo entre City e Juventus era decisivo para a definição dos confrontos nas oitavas de final, já que as duas equipes chegaram ao jogo classificadas. O Al-Ahly se despediu da Copa do Mundo de Clubes, vencendo o Wydad Casablanca por 2-1 na última quinta-feira em Washington, em jogo da terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes. A equipe marroquina saiu na frente com o gol de Mailula logo aos 4 minutos. Aos 45 do primeiro tempo, Laba empatou cobrando pênalti. Coube a Kaku Romero fazer o gol da virada em bonita finalização na entrada da área. O Real Madrid não tomou conhecimento do RB Salzburg e venceu por 3-0 e garantiu a primeira colocação no Grupo H da Copa do Mundo de Clubes. Agora o time enfrenta a Juventus nas oitavas de final, enquanto o time austríaco volta para casa. O Al-Hilal venceu o Pachuca por 2-0 em Knoxville e se garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Com o resultado, o Al-Hilal termina a primeira fase na segunda posição do Grupo H. O adversário nas oitavas será o Manchester City. Já o Pachuca está eliminado e encerra sua participação sem somar um ponto sequer. Tá aí, pessoal, informações então desse giro, né, do último dia aí de terceiras rodadas, visando também já as oitavas de final. E já temos, né, os 16 times classificados aí para as oitavas de final, o famoso mata-mata, inclusive os nossos 4 brasileiros teremos em campo já neste final de semana. Amanhã, sabadão, teremos aí Palmeiras e Botafogo, 13h. Depois, no domingo, teremos também aí o Flamengo, né? O Flamengo que enfrenta o Bayern de Munique
às 5 horas, 17 horas da tarde. E na segunda-feira, a gente tem Inter de Milão e Fluminense às 16 horas, né? Os brasileiros aí também a campo pelas oitavas de final. E você acompanha agora com a gente todos os confrontos que ocorrem aí, começam no sábado, terminam na terça-feira. O grupo de 16 classificados às oitavas de final do Mundial de Clubes foi completado na noite da última quinta-feira. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os 4 representantes do futebol brasileiro, seguem vivos e com adversários definidos na próxima fase. Em um duelo nacional, o Palmeiras encara o Botafogo às 13 horas pelo horário de Brasília deste próximo sábado. O Flamengo, por sua vez, entra em campo para pegar o Bayern de Munique às 17 horas de domingo. E para completar, o Fluminense desafia a Inter de Milão às 16 horas de segunda-feira. Os últimos 2 classificados às oitavas de final foram definidos na última quinta-feira, com um gol anotado pelo brasileiro Vinícius Júnior. O Real Madrid ganhou do Salzburg e garantiu a vaga. Já o Al Hilal, com Marcos Leonardo decisivo, avançou ao bater o Pachuca. Em um duelo de gigantes pelo torneio disputado nos Estados Unidos, o Real será rival da Juventus nas oitavas de final. O Al Hilal, por sua vez, volta a campo para encarar o Manchester City, que goleou a equipe italiana em mais uma partida realizada na última quinta-feira. E os jogos dos duelos das oitavas ficaram assim. No sábado, Palmeiras e Botafogo às 13 horas, Benfica e Chelsea às 17 horas. No domingo, vamos ter em campo PSG e Inter de Miami às 13 horas e depois Flamengo e Bayern de Munique às 17 horas. Na segunda-feira, Inter de Milão enfrenta o Fluminense às 16 horas e depois Manchester City enfrenta o Al Hilal às 22 horas. E na terça-feira teremos Real Madrid e Juventus às 16 horas e depois Borussia e Monterrey às 22 horas. Tá aí, pessoal, então os 4 brasileiros, né, rumo às oitavas. Vamos acompanhar aí os times que avançam para as quartas de final. Terça-feira termina aí as oitavas e logo mais a gente vai ter os confrontos, já também os classificados para a próxima fase. Bom, pessoal, vamos lá com informação que chega também, claro, dos bastidores dos times. A gente começa pelo Corinthians, né, porque muito tem se falado de mercado da bola. E um jogador que vem chamando muita atenção é o Roberto. Inclusive, o Roberto passou a ser o jogador mais caro aí, né? Tínhamos o Pedro e agora é o Roberto aí, que foi considerado o destaque aí brasileiro mais caro aí também do mercado. E agora o pessoal fica na expectativa aí se o Corinthians consegue segurar ele, se vai ser vendido. Ele disse que, por ele ainda continua no Corinthians pelo menos até o final do ano, né? Ele não tem interesse de sair por enquanto e você acompanha agora também a informação. O atacante Roberto disse na última quarta-feira, em conversa informal com torcedores durante voo para Fortaleza, que permanecerá no Corinthians pelo menos até o fim do ano. O jogador foi flagrado pela reportagem a caminho da capital cearense para aproveitar os últimos dias de férias. E o Roberto atendeu a torcedores e chegou até a fazer chamada de vídeo com o filho de um corintiano na área do desembarque. A mensagem para os torcedores vem como um alento às vésperas da abertura da janela de transferências para o mercado europeu. Artilheiro do Timão, na temporada com 13 gols, e o Roberto, desde o ano passado, desperta a atenção de equipes do futebol inglês. Neste ano, o Hampton, comandado pelo português Vitor Pereira, que trabalhou com o goleador do Timão, mostrou um certo interesse e figurava como principal time a apresentar uma oferta oficial ao Corinthians. Em relação ao Timão, o Roberto disse publicamente que deseja renovar o contrato válido até o fim de 2027.
Em grande fase no Corinthians, o atacante Yuri Alberto segue sendo um dos destaques do futebol brasileiro. Artilheiro do país no ano passado e atualmente, com apenas 24 anos, o camisa 9 do Timão quebrou um novo recorde na última quinta-feira. Ele se tornou o atacante mais valioso do Brasil, com um valor de mercado de 22 milhões de euros, aproximadamente 142 milhões. Tá aí, pessoal, o Roberto disse que fica, hein? Vamos acompanhar depois que abrir aí essa janela de transferências, como vai ficar esse mercado da bola que promete ser agitado. Daqui a pouquinho mais informações em nome também de AM Metais, a empresa que faz a diferença na cidade, leva lá o seu material, dá um destino correto, você vai já estar ajudando o meio ambiente, vai ganhar dinheiro, é só vantagem em você poder fazer parte. Lembrando que tá rolando também a nossa caixa aí misteriosa, né? Para você também ganhar dinheiro. Vai mandando aí o seu palpite, participando com a gente no decorrer também da programação aqui da Rádio Cultura do Portal RC1. Promoção de AM Metais. O telefone é o 3652-1599. Tem também aí o WhatsApp, que é o 981712810. AM Metais. Também Agropecuária Bichos e Companhia, o lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho-tosa, artigos para pescaria, aquarismo e muito mais. Tem lá os peixinhos ornamentais também. A loja completinha na rua 15 de novembro, número 1117. O telefone é o 3652-4675, Agropecuária Bichos e Companhia. E vamos lá falar do Palmeiras, que também está ativo aí no mercado da bola, viu? Inclusive, Palmeiras está tentando aí a contratação do Ramon Sosa, do Nottingham Forest. Desde o começo da temporada, o Palmeiras está de olho nele. Ele não tinha interesse aí de vir da Europa por enquanto, né? De voltar para o futebol brasileiro. Mas pode ser que surja uma oportunidade. Você acompanha também aí o Palmeiras ativo no mercado. O Palmeiras esquentou as conversas para contratar Ramon Sosa, o atacante paraguaio do Nottingham Forest da Inglaterra, é desejado pelo clube para a janela que se abre após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Os números para a transação giram um pouco acima de 11 milhões de euros, cerca de 71 milhões na cotação atual. O jogador de 25 anos de idade está no radar alviverde desde o início do ano, mas havia sinalizado que gostaria de permanecer na Europa. Acredita-se, porém, que desta vez o jogador está disposto a se transferir para o futebol brasileiro. Há um otimismo maior de que o negócio ocorra neste momento. A diretoria alviverde não se pronunciou sobre negociações durante a Copa do Mundo de Clubes. Sosa chegou ao Nottingham Forest no meio de 2024, após 2 anos de destaque pelo Talleres da Argentina. Na temporada inglesa, fez 23 partidas, mas apenas 4 como titular, com 3 gols e 1 assistência. O ponta paraguaio atua majoritariamente pelo lado esquerdo e poderia preencher uma lacuna no setor que hoje conta com Facundo Torres. Abel, porém, pretende usar o uruguaio na direita, após a saída de Estevão para o Chelsea da Inglaterra. Paulinho é outro nome para a posição, só que ainda lida com dores na canela e não tem condições de atuar 90 minutos. O clube avalia qual estratégia adotará com o camisa 10 após a competição nos Estados Unidos para deixá-lo 100%. Tá aí, pessoal, informações chegando então, né, os times aí ativos, já de olho também nessa questão aí de mercado da bola. E daqui a pouquinho mais informações para você, inclusive também do Santos, daqui a pouquinho em São Paulo também, Fórmula 1, em nome de Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear a melhor comida. Aliás, tem lá também para você o chopp, os sucos, batidas, drinks, agora também com os combos, você escolhe aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E vamos lá falar do Santos, que se reapresentou, né? Já avisando também, inclusive, alguns jogadores que saíram. Tivemos já algumas saídas confirmadas, um pessoal que nem chegou a se reapresentar. E também o Santos de olho aí no mercado, né? Até porque o novo executivo tá de olho, disse que vai fazer contratações
pontuais, sem fazer nenhum tipo de loucura, e vai tentar também, claro, recuperar jogadores que estão aí em uma má fase no Santos, e você acompanha também com a gente. O Santos se reapresentou nesta sexta-feira, depois de 15 dias de férias, de olho na retomada do Campeonato Brasileiro após a conclusão da Copa do Mundo de Clubes, à espera de reforços, com baixas no elenco e tentando se recuperar também atletas em má fase. Os jogadores se representaram no CT Rei Pelé às 8h30 da manhã pelo horário de Brasília, com a previsão de 2 períodos de treinamento, comandados pelo técnico Kleber Xavier. Os atletas de manhã fizeram trabalhos na academia e à tarde foram a campo. O Peixe retornou aos treinos sem 4 jogadores. Soteldo, negociado com o Fluminense, Léo Godoy, vendido pelo Atlético Paranaense ao Independente da Argentina, Júlio Furch, que pediu rescisão do contrato, e Gabriel Veron, que apesar de ainda não ter sido reencaminhado a outro time, não faz mais parte também dos planos do clube. Neymar, que poderia ser outra baixa, renovou o contrato com o Santos até dezembro de 2025. Ele é esperado no centro de treinamentos. Por outro lado, a expectativa é pela chegada de 2 reforços, o volante Willian Arão e o lateral direito Igor Vinícius. Eles estão a detalhes burocráticos de serem anunciados pelo Santos e podem ainda não participar também da representação. O novo executivo de futebol do clube, Alexandre Matos, elogiou o elenco em entrevista coletiva e disse que haverá trocas pontuais, sem fazer nenhuma loucura. Ele focou, ao pregar uma gestão humana à frente do departamento de futebol, na tentativa de recuperar jogadores desacreditados. São vários os casos no elenco santista. E assim como o Santos, também já se reapresentou, o elenco do São Paulo também já se reapresentou e teve um primeiro contato aí com o Hernan Crespo, Ele que volta a ser técnico do São Paulo, teve sua primeira passagem marcada em 2021, volta agora para a segunda passagem em 2025 e pôde aí conhecer agora o elenco, começar também os primeiros trabalhos aí com o pessoal, e você acompanha também com a gente. O elenco do São Paulo se reapresentou na última quinta-feira no CT da Barra Funda, depois de 13 dias de recesso por conta da pausa nas competições para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Foi o primeiro contato do técnico Hernan Crespo com a maioria do grupo. Nos últimos dias, alguns jogadores que anteciparam seus retornos tinham encontrado o técnico. Casos de Luiz Gustavo, Lucas Moura, Oscar, Ferreira, Marcos Antônio, Caleri e Dineno. O dia começou com uma apresentação do presidente Júlio Casares, que conversou com um grupo de jogadores sobre a chegada do novo comando. Depois, Crespo e sua comissão falaram com o elenco. A reestreia de Crespo será contra o Flamengo. A partida, inicialmente marcada para o dia 12 de julho, teve data adiada à espera do avanço do clube carioca na Copa do Mundo de Clubes. Caso a data seja mantida, serão 17 dias até o primeiro jogo. Tempo para Crespo recuperar atletas hoje lesionados. Crespo deve promover nos próximos dias alguns jogos-treinos para testar algumas possibilidades de escalação. Além disso, discutirá com a diretoria a chegada também de reforços. A última janela de transferências de 2025, aberta pela CBF, terá duração de 10 de julho a 2 de setembro. Um dos primeiros alvos do clube foi o atacante Biel, que pertence ao Sporting. O negócio ainda não teve avanços. Aí, pessoal, e daqui a pouquinho tem mais informações pra gente, até porque, logo mais também vamos falar de Fórmula 1. Volta a Fórmula 1 neste final de semana, tivemos uma semana de pausa e vem aí agora também a 11ª rodada. Em nome também lá da Vero. Falar de Vero é falar de internet de qualidade, e você também confere com a gente aí no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo.
Já aproveito para falar também em nome lá da Fantasy Sports. Fantasy Sports é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy e explore a emoção dos eventos esportivos. Apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. Lembrando que é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte aí da Fantasy Sports. E vamos lá falar de Fórmula 1, porque ela volta depois de uma semana aí de pausa. Teremos agora o GP da Áustria. Vem para ser a 11ª rodada também aí, de um total de 24 que promete para esse ano. A corrida é no domingo a partir das 10 horas da manhã e você confere também a preparação agora com a gente. Após o intervalo de uma semana que sucedeu a vitória de George Russell no GP do Canadá, a Fórmula 1 dá continuidade ao campeonato de 2025, agora no circuito de Spielberg, palco do GP da Áustria, entre os dias 27 a 29 de junho. Válida como a 11ª do Mundial deste ano, a etapa é marcada pela dominância de Max Verstappen, que é detentor de 4 triunfos na prova na casa de sua equipe, a RBR. Também chamado de RB Ring, o circuito de Spielberg estreou na Fórmula 1 em 1997 e já sediou 20 corridas da categoria, incluindo as edições do GP da Estíria em 2020 e 2021. Verstappen conquistou um de seus 5 triunfos em Spielberg na prova, excepcionalmente organizada em razão da pandemia do coronavírus. O nome da pista indica: o circuito é de propriedade da marca, a qual pertence a RBR e a RB. Porém, não é o time austríaco o mais bem-sucedido em Spielberg, e sim as rivais McLaren, Mercedes e Ferrari, com 6 triunfos, e que, por sinal, ocupam, respectivamente, as mesmas colocações no Campeonato de Construtores de 2025. O atual vencedor do GP da Áustria é justamente Russell, que vem de um triunfo na etapa passada, em Montreal. O piloto da Mercedes herdou a liderança após Verstappen bater Lando Norris. Punido, o tetracampeão da RBR acabou recebendo pontos na superlicença, que hoje o mantém sob risco de ser suspenso por uma corrida. Isso porque o holandês está com 11 dos 12 pontos limite na carteira. Aí, pessoal, voltando então nossa Fórmula 1 neste domingão, GP da Áustria, a partir das 10 horas da manhã de domingão aí, hein? E vai ficando por aqui também o nosso Esporte Notícia. Agradecer pela técnica, você que esteve também acompanhando e ficando informados com a gente. Volto agora amanhã, sabadão, às 11 horas com o Sábado Esportivo. Depois, na segunda-feira, aí, a partir das 9 horas, com Cultura Hits. E à tarde tem mais esporte para você também. Te desejo uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Fiquem todos bem e até mais.